Então, em laboratórios de ponta ao redor do mundo, cientistas já provaram algo que, olha, desafia completamente o nosso bom senso. A decisão humana que a gente toma no presente pode literalmente alterar o caminho que uma partícula percorreu lá no passado. Uhum. É a observação de hoje reescrevendo a história de ontem, né? Exatamente. E assim, com a ciência descobrindo que a nossa consciência tem esse poder todo de colapsar e moldar a realidade no nível mais fundamental, a gente vê milhares de mentes brilhantes, sabe? Desde estudantes universitários até jovens profissionais. Pessoas com um potencial gigantesco. Sim, pessoas que estão sentadas agora mesmo no sofá, meio que paralisadas, entregando provas em branco para a vida. E a desculpa é sempre a mesma, tipo, vou esperar porque tudo acontece no tempo de Deus. Nossa, o contraste chega a ser doloroso se a gente parar para analisar. Porque, bom, de um lado a gente tem a física moderna provando por A mais B que o universo está ali, aguardando a nossa ação, e do outro, tem essa interpretação completamente passiva da vida. É terceirizar a culpa, né? Totalmente. O indivíduo terceiriza a própria responsabilidade para o relógio divino, sabe? Como se o sucesso, ou um diploma, uma promoção de carreira, fossem simplesmente cair do teto sem nenhum esforço mecânico. Pois é, e essa é a essência da nossa imersão nas fontes de hoje. A gente recebeu um material muito denso, um áudio super impactante de um pesquisador chamado Romualdo Freire. Ele é mestre em teologia por uma universidade norte-americana, mas o diferencial dele... Que é a parte mais fascinante. Exato, o diferencial é que ele cruza os textos sagrados com a física quântica e a neurociência, tudo isso para tentar entender a mente humana. Então, a nossa missão de hoje aqui é destrinchar esse material e criar um guia prático, sabe? Um passo a passo para quem nos escuta. Isso mesmo. A ideia é fazer com que o universitário que está estagnado, ou aquele profissional que vive no piloto automático, pare de usar desculpas supostamente espirituais para mascarar a própria procrastinação. O foco do Romualdo é bem direto. Ele quer desmantelar essa falácia monumental. Aquela velha história de que se algo não aconteceu é porque Deus não quis, né? Exato. Ou que não era a hora certa. O material dele propõe que essa justificativa é, na verdade, um mecanismo de defesa. O cérebro cria isso para evitar o desconforto do trabalho duro. Mas assim, para desmascarar essa crença de um jeito eficiente, a gente precisa ir lá na origem do problema. Ok, então vamos desempacotar isso. Eu confesso que, de início, essa mistura toda de teologia com física quântica me soou um pouco como aquelas palestras motivacionais de internet, sabe? Aquelas que prometem reprogramar o DNA só com a força do pensamento. Eu entendo perfeitamente o ceticismo. É muito fácil cair na pseudociência com esses temas. Pois é. Como que a gente aterra isso na realidade para os nossos ouvintes? A melhor forma de aterrar o conceito é olhar para a evidência histórica e textual que as pessoas usam. O Romualdo aponta para o famoso trecho do livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Nossa, essa é clássica. Todo mundo já ouviu isso. Provavelmente a citação mais arrancada de contexto de toda a história humana. A imensa maioria das pessoas usa isso como um escudo para não fazer nada. Mas vamos olhar quem escreveu isso. Foi Salomão. Salomão não escreveu esse texto enquanto estava lá deitado numa rede, esperando uma inspiração divina cair no colo dele. A história conta outra versão. Muito diferente. A história documenta que ele só chegou a essa conclusão filosófica depois de décadas de uma execução brutal e ininterrupta. Ele projetou e construiu um templo colossal que exigiu, logística internacional. Ele levantou frotas marítimas, pavimentou estradas, administrou um império complexo e ergueu palácios. Caramba, faz muito sentido. É uma reflexão que vem lá do topo da montanha, não da base. Exatamente. Escrevendo um ciclo de ações que já tinham sido concluídas. Então, usar a conclusão de um cara que passou a vida inteira em movimento frenético só para justificar a recusa de começar a escrever a primeira página de um TCC é uma inversão lógica completa. É o cúmulo da desculpa. É como pegar o troféu de um maratonista e dizer, olha, ele está descansando agora, então o segredo para ganhar é não correr. Essa analogia é perfeita.
E o material do Romualdo traz outros modelos dessa preparação ativa que destroem essa narrativa de ficar esperando sentado. O caso de José do Egito, por exemplo, é super emblemático. Foram 13 anos entre o momento em que ele foi vendido como escravo e o momento em que virou governador. 13 anos é muito tempo. É uma vida. Mas o texto original não relata 13 anos de orações passivas num canto escuro, sabe? O mecanismo de sobrevivência dele foi a administração implacável. Ele administrou a casa do oficial Potifar, depois ele foi preso injustamente e adivinha? Ele assumiu a gestão da prisão também, né? Exatamente. Ele não parou. Quando a oportunidade finalmente surgiu para interpretar o sonho do faraó, a mente dele já estava extremamente afiada. Foram mais de 10 anos resolvendo problemas complexos todo santo dia. Deus nunca virou para ele e disse, senta aí, espera aí. Nossa, essa visão muda completamente o peso da responsabilidade para quem nos escuta. Mas e naqueles momentos em que a pessoa se depara com um obstáculo imenso? Porque o áudio também menciona a história de Neemias. E eu sempre ouvi essa história com um viés meio de que ele simplesmente chorou, orou e as muralhas de Jerusalém foram erguidas quase por milagre. A oração de fato aconteceu. Mas ela veio acompanhada de um planejamento logístico que parece de uma grande corporação de hoje. Neemias chorou ao ver a cidade destruída. Sim. Só que a resposta imediata dele não foi, vou aceitar a destruição porque deve ser a vontade do momento. Ele foi pra cima. Ele elaborou um projeto inteiro. Ele foi até o rei, pediu cartas de trânsito livre, requisitou madeira das florestas reais, montou equipe e definiu prazos super apertados. O resultado prático foi que a muralha foi reconstruída em exatos 52 dias. 52 dias para levantar uma muralha em volta de uma cidade inteira. Gente, isso exige uma capacidade de mobilização absurda. O material até menciona algo sobre a simbologia desse número, né? 5 mais 2, que dá 7. Tem esse detalhe, sim. Na teologia, o número 7 representa a perfeição, a totalidade. Mas a grande sacada do Romualdo aqui não é ficar focando na numerologia, sabe? O ponto principal é o princípio da ação. O agir. Neemias não ficou esperando que a conjuntura política do país ou as condições climáticas fossem ideais. Ele subverteu a inércia. Ele literalmente forçou o tempo a dobrar-se à vontade dele através de execução contínua. Ele agiu como se a janela de oportunidade fosse aquele exato segundo e não amanhã. E isso dialoga perfeitamente com a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, onde o mestre entrega recursos financeiros para 3 funcionários. 2 deles vão direto para o mercado, assumem o atrito das negociações, correm riscos e geram lucro real. E o terceiro funcionário? O terceiro, morrendo de medo de todas as condições externas, vai lá, cava um buraco e esconde o dinheiro. E o pior é que quando o mestre volta, a desculpa do cara que fracassou é totalmente baseada no medo de agir no momento errado. Pois é. E a resposta do mestre é a chave para o argumento contra a procrastinação de quem está nos escutando agora. O funcionário não recebe um tapinha nas costas. O mestre não diz, poxa, que bom que você foi prudente e respeitou o tempo de maturação. Longe disso. Ele é classificado literalmente como mau e preguiçoso. O problema nunca foi o cenário econômico, se a cotação da moeda estava boa ou a fase da lua. O problema foi a paralisia total. E para entender por que essa paralisia é tão condenada nos textos originais, a gente precisa mergulhar numa distinção teológica que a fonte traz. Que é sobre os 2 conceitos de tempo, certo? Isso. A diferença entre o Cronos e o Kairos. Tirar a mente humana desse piloto automático. Como que o texto bíblico define essa diferença mecânica entre os dois? Porque parece fundamental. É fundamental. Na concepção teológica apresentada, Deus não habita o tempo linear. Ele se apresenta nos livros de Gênesis, Êxodo, Apocalipse através de termos como eu sou. Isso denota um presente eterno, sabe? Contínuo. Não tem passado ou futuro ali. Exato. O tempo cronológico, o Cronos, que é essa contagem de dias, meses, anos, a rotação da Terra, isso foi criado como uma ferramenta física para limitar e organizar a experiência dos humanos mortais. O calendário é uma invenção puramente humana, feita para humanos. Tá.
Então, o nosso relógio de pulso e a agenda do celular pertencem ao Cronos. Perfeito. Pertencem ao Cronos. Já o que as pessoas costumam chamar assim, de um jeito bem romântico, de tempo de Deus, é descrito nas escrituras originais como Kairos. E o Kairos não pode ser medido em minutos ou horas. Como ele é definido, então? O significado real da palavra Kairos é a janela de oportunidade. É um momento propício, a fenda aberta para intervenção. E é por isso que diversos textos sagrados usam incansavelmente a palavra hoje quando pedem uma mudança de atitude. O Kairos exige que o indivíduo salte para dentro da oportunidade quando ela surge. Gente, pensando bem, se a teologia diz que a divindade opera fora desse nosso calendário humano linear, usar o calendário linear para ficar esperando uma ação de vida é de uma irracionalidade cômica, né? Chega a ser absurdo. É a mesma coisa que alguém entrar num aeroporto, sentar lá na sala de embarque, ficar com os olhos fixos no painel de voos e dizer, estou aqui esperando pacientemente meu trem chegar. O trem nunca vai chegar. Não trafega naquela pista, o indivíduo simplesmente está no sistema de coordenadas errado. Essa analogia do aeroporto é brilhante. Ela ilustra perfeitamente a inadequação do método que a maioria das pessoas usa. Mas o que aprofunda esse ponto de uma maneira quase assustadora é como a ciência moderna corrobora essa visão ancestral. Sim, a física quântica entrando na jogada. Exatamente. A ideia de que o tempo não é uma esteira rolante inescapável, mas sim algo bem fluido e que depende de interação, tira a gente da teologia milenar e joga direto para dentro dos aceleradores de partículas. E aqui é onde o material do Romualdo dá um salto gigante. É a intersecção entre essa janela de oportunidade e a física quântica. Mas assim, vamos tentar explicar isso sem perder quem nos escuta, porque pode ficar complexo. Qual é o mecanismo prático dessa comparação? Bom, o primeiro passo é a gente abandonar a física clássica, sabe? Aquela física do Isaac Newton que a gente aprende na escola. A da maçã dá indo na cabeça. Essa mesma. O modelo newtoniano dita que o universo é super previsível e o tempo é como uma esteira rolante determinística. Passado, presente e futuro se movem numa direção única e reta. Se a gente souber a força aplicada a uma bola de bilhar, a gente sabe exatamente onde ela vai parar no futuro. E o ser humano, nessa visão mais antiga, é apenas um passageiro passivo nessa esteira rolante do tempo. Isso. Mas a física quântica, que estuda a poeira cósmica, os átomos e aquelas partículas subatômicas que formam absolutamente tudo ao nosso redor, ela diz que a banda não toca bem assim, não. Longe disso, né? No nível quântico, a realidade parece funcionar mais como um aplicativo de navegação moderno, tipo um GPS no celular. Exato. O GPS só recalcula a rota e cria o caminho a partir do momento que o motorista vira o volante para uma rua específica. A fonte cita o clássico experimento da dupla fenda para provar isso cientificamente. Como funciona esse experimento? É o seguinte: quando os cientistas disparam elétrons, que são partículas de matéria, através de uma barreira que tem duas fendas pequenas, e eles fazem isso sem ninguém observando, esses elétrons se comportam como uma onda. E uma onda não tem uma posição fixa. Ela representa múltiplas possibilidades espalhadas simultaneamente, certo? Isso mesmo. A onda passa pelas duas fendas ao mesmo tempo e cria um padrão de interferência lá na tela do fundo. Tá, então, sem uma medição, sem alguém olhar, a partícula existe meio que num estado de probabilidade, flutuando em várias versões do que poderia ser. O ponto crítico, e é aqui que a cabeça de todo mundo explode, acontece quando os físicos colocam um detector, um observador consciente para medir por qual fenda o elétron passa. No exato instante dessa observação, a onda de probabilidade simplesmente desaparece. O famoso colapso da função de onda. Exatamente. O elétron é forçado a assumir uma única posição sólida e concreta no espaço-tempo. Ele passa a agir como uma partícula fixa. A simples decisão de observar obriga a matéria que estava indefinida a tomar uma forma real. Gente, a realidade física reage à interação da consciência. Isso é muito louco. E se a gente aplicar essa mecânica da física ao cenário de um projeto atrasado? Imagina quem nos ouve agora. Pensa no TCC do estudante universitário ou no plano de negócios de um jovem empreendedor. O princípio é idêntico. Enquanto a pessoa procrastina e evita olhar para o problema, aquele projeto existe como uma vasta onda de probabilidades, né?
Na mente do indivíduo, coexistem infinitas versões simultâneas. Tem a nota 10 com louvor, tem a reprovação humilhante, tem a ideia que vai revolucionar o mercado ou a demissão por incompetência. Tudo tá ali, suspenso no ar. É um peso enorme. E qual é o evento que encerra essa indefinição enlouquecedora? A ação. A ação mecânica. No momento em que o estudante puxa a cadeira, abre o editor de texto e digita a primeira frase, mesmo que seja mal escrita, ele está atuando como o observador do experimento da dupla fenda. Ele força a realidade. Ele força. A consciência interage com o problema. Aquele universo infinito de ansiedades e possibilidades teóricas colapsa violentamente em uma realidade tangível, singular e em desenvolvimento. A ação afunila o universo, digamos assim. E a fonte vai ainda mais longe, né? Tem aquele experimento da escolha retardada de Wheeler, que a gente mencionou rapidinho no início. Cara, isso é de fritar os neurônios de qualquer um. É um negócio assustador. Se eu entendi bem, os físicos provaram que se os cientistas decidem medir a partícula só depois que ela já passou pelas fendas, essa decisão tomada no presente altera retroativamente como a partícula se comportou no passado. É exatamente isso que o experimento do John Archibald Wheeler demonstra. A escolha presente do observador determina o caminho histórico da partícula. É a quebra definitiva dessa nossa intuição padrão, de que o passado é imutável e o futuro é só um destino que está lá na frente aguardando a gente. Tudo está conectado. E se a gente somar a isso teorias super avançadas tipo Big Bounce, ou Grande Salto, que diz que o universo vive em ciclos contínuos de expansão e contração, sem o início ou fim absolutos, o tempo linear newtoniano se revela só como uma ilusão dos nossos sentidos. Passado, presente e futuro estão interlaçados. O que derruba por terra qualquer justificativa científica ou espiritual para a estagnação, né? Porque, se o futuro existe apenas como um leque infinito de probabilidades matemáticas, então não existe um futuro pronto e engarrafado vindo na nossa direção. Não tem ninguém trazendo o futuro de bandeja. Nós não estamos numa sala de espera de consultório médico aguardando a nossa senha ser chamada pelo universo. Nós somos as pessoas que imprimem a própria senha, sabe? Nós escolhemos para qual porta a gente vai se dirigir através do atrito da ação de hoje. Trocando em miúdos, esperar pelo momento ideal, tanto do ponto de vista da física quântica quanto da própria teologia mais aprofundada, é uma atitude cientificamente e espiritualmente falida. O sistema já foi programado lá no início para responder ao gatilho da consciência. Fica muito claro. E é com essa urgência, sabe, que o material do Romualdo introduz a fase mais prática da nossa análise. A pergunta que fica é, como a gente tira esses conceitos gigantescos da teoria pura e aplica na neurociência do dia a dia? Como que a gente interrompe a inércia em alguém que está paralisado há anos? Pois é, e aí o áudio sugere um desafio de 21 dias. Ele é focado em quebrar o transe do piloto automático. E eu confesso, quando eu li a proposta pela primeira vez, soou como aqueles truques motivacionais caça-cliques. Tem muito disso por aí. O conselho central é bem inusitado. Ele diz que durante 3 semanas a pessoa deve fazer exatamente o oposto da sua rotina matinal padrão. Então, tipo, se o hábito é acordar, pegar o celular no escuro e ficar rolando feed de rede social, a instrução é acordar, sentar no chão e meditar ou ler. Até aí tudo bem, parece um bom conselho. Sim, mas a parte que me fez dar uma travada foi a seguinte. Se a pessoa já for do tipo zen e tiver o hábito de meditar, a instrução é acordar e ir imediatamente para o fogão fritar um ovo. Peraí, fritar um ovo. Como que uma ação tão banal e aleatória assim vai reconfigurar o sistema de crenças e curar a procrastinação de quem nos ouve? Parece ridículo à primeira vista, eu concordo. Mas o mecanismo neurológico por trás dessa quebra é fascinante. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro é uma máquina desenhada para economizar energia. Sim, a preguiça biológica, né? Exato.
Padrões repetitivos, tipo pegar o celular de manhã ou meditar no mesmo horário, são processados lá pelos gânglios da base. É uma região do cérebro que gerencia comportamentos automáticos e exige zero esforço consciente. A pessoa não pensa para fazer. Não, a pessoa não está agindo ativamente, ela está sendo vivida pelos próprios hábitos. Então o ato de quebrar o padrão de forma abrupta, seja meditando no escuro para quem não faz isso, ou fritando um ovo em silêncio, funciona como um curto-circuito no sistema elétrico da casa. Dá um estalo na mente. É o que chamam de pattern interrupt, uma interrupção de padrão. A pessoa acaba meio que assustando o próprio cérebro, né? É exatamente isso. Essa anomalia força o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio lógico, pela tomada de decisão e pelo controle inibitório, a despertar imediatamente para tentar entender que loucura é essa que está acontecendo. Ah, entendi. Então fritar o ovo não tem nada a ver com culinária. Nada. É um alarme falso que tira a mente daquele estado letárgico. O indivíduo retova o volante da própria consciência. Usando a nossa analogia, o observador quântico volta a abrir os olhos para o experimento. Nossa, genial. E uma vez que esse córtex pré-frontal está online, está no comando de novo, o material do Romualdo oferece uma lista de checagem. São 5 hábitos práticos que o nosso ouvinte pode aplicar. O objetivo é substituir aquela esperança passiva por metas de execução imediata. O primeiro hábito já é um tapa na cara: parar de consumir alucinações. Qual que é a mecânica desse perigo? Esse é vital. Consumir alucinações significa alimentar a mente todos os dias com teorias da conspiração otimistas, sabe? Áudios vazados no WhatsApp ou aqueles gurus que garantem datas mágicas para a solução de todos os problemas financeiros do mundo. É o ópio moderno. A neurociência explica o estrago disso através da dopamina. Quando o cérebro recebe a promessa de que, olha, no próximo dia 15 o sistema vai virar e todo mundo vai ficar rico, ele libera um pico absurdo de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa. E isso sem o indivíduo ter feito esforço nenhum. É um prazer muito barato. Mas e aí, quando o dia 15 chega e absolutamente nada acontece na conta bancária? Aí a dopamina despenca. Isso gera uma crise de abstinência e uma frustração profunda. O cérebro fica viciado nesse ciclo infinito de promessa e decepção. E isso drena toda a energia vital que seria necessária para a pessoa focar nos estudos ou no trabalho real. Fica paralisado esperando o milagre coletivo. Bom, e o segundo hábito, que é um antídoto direto para o noticiário diário, é distinguir tempos institucionais de paralisia pessoal. Isso tem a ver com macro e microeconomia, né? Tem. A fonte alerta muito sobre a nossa tendência de usar as grandes lentidões macroeconômicas para justificar os nossos fracassos individuais. É um fato que uma transição no sistema financeiro global ou a regulação de inteligência artificial, isso tudo exige décadas de debates em senados, adaptação de bancos centrais. É o tal do trabalho de formiga institucional. Mas aí o grande erro cognitivo é o universitário assistir a uma notícia sobre essa lentidão global na TV e pensar, bom, já que a economia mundial só vai se ajustar daqui a 10 anos mesmo, não vale a pena eu abrir esse livro de cálculo hoje para estudar. Exato. É usar a inércia de um navio cargueiro gigantesco como desculpa para não remar o próprio bote salva-vidas. O indivíduo tem o controle absoluto sobre o próprio intelecto e a rotina de estudos. Essas coisas podem evoluir em questão de horas se tiver foco. Não depende de como o Banco Central está operando os juros lá em Brasília. Perfeito. Agora, o terceiro hábito, ele ataca diretamente a desculpa de quem fala que não tem tempo. O hábito é compactar a curva de aprendizado. O princípio básico aqui é não tentar reinventar a roda, certo? O Romualdo até usa a confecção do próprio livro dele como exemplo. O livro Arquitetura do Controle, sim. Ele relata que investiu mais de 60 horas brutas só de triagem de material, leitura, cruzando dados e sintetizando tudo. E o resultado final foi um material super destilado que qualquer pessoa consegue ler em umas 3 horas. Ou seja, a chave para quem sente que não tem tempo na agenda é aprender a surfar nessas ondas de probabilidade que outras pessoas já colapsaram. Quando alguém consome um material que foi condensado por um especialista, a pessoa está literalmente importando 60 horas de experiência concentrada para dentro do próprio cérebro numa fração mínima de tempo. É um hack de produtividade inegável, né? É o caminho mais inteligente. E o quarto hábito traz uma metáfora física fundamental:
que é a ação direta, ou o princípio de bater na porta. Ele faz uma referência ao livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. É sobre aquela porta que precisa ser batida, e isso ilustra muito bem uma lei da cinemática. Como assim? Da física? De novo? Pensa bem, a porta representa a oportunidade. A maçaneta já está instalada lá, bonitinha. O indivíduo já possui a musculatura do braço pronta e a força da gravidade está a favor dele. A estrutura inteira para o milagre existir já está ali montada. Mas a porta não gira por telepatia. A gente não abre porta com o poder da mente. A física do nosso mundo exige energia cinética. O movimento humano é o único gatilho possível que aciona aquela fechadura. Ninguém vai bater na sua porta, onde você mora, para implorar que você aceite um salário milionário se você nunca enviou seu currículo. É muito simples. E isso nos conduz com perfeição para o quinto e último hábito, que é unir a fé à execução, que foi inspirado no princípio que o apóstolo Tiago já descrevia. É aquela constatação milenar, né? Acreditar firmemente na própria capacidade intelectual ou que vai ser aprovado num concurso público é só uma teoria, se não houver suor derramado. Exatamente. A fé, quando ela é divorciada da fricção mecânica, sabe? Do calo no dedo, de tanto folhear um livro, das olheiras de madrugada estudando, da digitação ininterrupta no teclado, essa fé não gera calor. E se não gera calor, não gera mudança de estado na matéria. A crença ajuda a criar o mapa, claro, mas apenas o trabalho duro é que pavimenta a estrada para você andar. A escolha certa, o momento perfeito, eles nunca estiveram na sala de espera aguardando para serem descobertos por acaso. Eles são forjados ali, nas mãos daquele que decide agir. Nossa, reunindo todos esses conceitos. A gente começou falando do rei Salomão e daquele ciclo de construção ativa dele, aí passamos pela temporalidade divina e chegamos na mecânica quântica provando que o nosso olhar força a realidade a tomar uma forma sólida. O que sobra, então, daquela velha desculpa de que a nota da prova, ou a promoção no emprego, ou a grana não vieram porque Deus está testando o nosso tempo? Sendo bem franco, o que sobra é a constatação de que essa desculpa é uma ofensa à própria inteligência da pessoa e à arquitetura do universo. O tempo da divindade não é um relógio que quebrou no seu pulso e simplesmente parou de girar. Não tem mecanismo quebrado. Não é um cuco sem pilha, pendurado na parede da sala, para qual o indivíduo fica olhando durante anos, só aguardando sair um passarinho de madeira de lá de dentro para anunciar que, plim, chegou a hora mágica de levantar do sofá e começar a viver a própria vida. Caramba! A imagem desse cuco sem pilha é a descrição visual exata da inércia humana. É uma ferramenta totalmente inútil que só serve para devorar a vitalidade de quem fica ali, parado, observando o tempo passar. Sendo o programador-chefe da física quântica, o criador estruturou o cosmos inteiro com uma cláusula de dependência muito impressionante, que é a cooperatividade. O universo subatômico está numa pausa suspensa, em silêncio, só esperando que a consciência humana tome uma decisão. A gente precisa participar do jogo. A soberania de um plano superior não apenas permite essa ação mecânica e forte do ser humano sobre a própria realidade, ela exige essa ação como condição inegociável para manifestar qualquer resultado. A mensagem definitiva, então, para esmagar de vez a procrastinação de quem nos escuta hoje, é entender que o tempo divino, se ele pudesse ser traduzido numa palavra só para o nosso português, seria sempre a palavra agora. O agir. O agir, sempre. Tentar calcular intervenções milagrosas usando cronômetros, calendários de papel e especulando datas na internet, olha, é o atalho mais rápido e patético para uma frustração crônica. O milagre precisa de infraestrutura para acontecer. E o nome dessa infraestrutura é execução. E se cada ato de observação consciente força o nosso universo a colapsar uma infinidade de possibilidades num único ponto concreto, a pergunta aterrorizante que o procrastinador deve se fazer hoje, no espelho, é: qual realidade as minhas manhãs no piloto automático estão ajudando a materializar? É de cair a ficha. A repetição da inércia é, por si só, uma escolha ativa, né? Você está escolhendo colapsar uma realidade de estagnação. A ausência de decisão já é a pior das decisões. A realidade não é uma tempestade que simplesmente chove em cima da cabeça das pessoas sem elas terem controle.
A realidade é um oceano de energia que as pessoas moldam quando elas decidem dar um mergulho. Uau! E antes da gente encerrar a nossa exploração de hoje, a gente quer deixar um pensamento final para perturbar a mente mesmo e estimular a reflexão de quem está do outro lado. É o papo reto final. Se a ciência já prova que um único indivíduo quebrando o trânsito, o próprio piloto automático, é capaz de colapsar uma nova trajetória de vida pessoal, O que aconteceria se uma geração inteira de profissionais e estudantes decidisse na mesma manhã parar de terceirizar suas responsabilidades para o relógio celestial e começasse a interagir violentamente com seus próprios objetivos? e se milhares de pessoas decidissem figurativamente ou não fritar o ovo da inércia de forma sincronizada amanhã cedo? Talvez o que a gente iria presenciar não fosse apenas uma melhora nas taxas de produtividade individual de cada um, sabe? Mas sim o colapso quântico de uma nova realidade social inteira. Uma sociedade construída por pessoas que descobriram finalmente que a maçaneta da história sempre esteve do lado de dentro. A porta abre por dentro. Que essa quebra de paradigma aconteça agora mesmo, nas anotações, nos projetos atrasados e na rotina de todo mundo que esteve com a gente até aqui. Assuma o controle da sua observação. Muito obrigada por acompanhar mais esta análise detalhada e profunda. Que vocês apliquem o Kairos hoje mesmo. Até o próximo mergulho profundo nas fontes.